A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus. Amém? Os filhos de Deus digam amém. As filhas de Deus digam amém. Todos, filhos e filhas, digam amém. Um amenzinho de quem crê que é filho de Deus. Amém? Que bom. Diga assim comigo, Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Quando a gente diz essas palavras, a gente expressa a nossa gratidão a Deus de alguma maneira. É claro que dizer só isso é muito pouco, mas é uma forma da gente estar manifestando que nós cremos no Senhor. Lembre-se sempre da bondade de Deus. Hoje de manhã, quando eu acordei, logo depois o telefone, através do WhatsApp, tocou e veio a imagem do meu netinho. Meu netinho tem 1 ano e 8 meses. E vocês sabem, quando aqueles que são avós ou avós, sabem que quando uma criança e um neto fala com o seu avô, suscita no coração do avô emoções assim muito diferenciadas, né? Muito diferentes. E depois que foi muito rápido, porque eu já estava me preparando para vir para a igreja, e depois daquilo, no meu coração começou a suscitar assim alguns pensamentos. O pensamento era: que tipo de sociedade, que tipo de vida, de proposta, quais são os sinais que eu estou dando para este meu netinho? É claro, eu gostaria que fossem muitos, mas que tipo de proposta e de sinal eu estou oferecendo para ele, para que ele tenha um futuro bonito, saudável? Pensei, que tipo de sinal nós estamos dando para os nossos filhos, para a igreja do Senhor, para a igreja de Jesus Cristo? Quais são as sinalizações? Que tipo de futuro eles vão encontrar? Que tipo de mundo eles vão encontrar? Como eles vão fazer para sobreviver nesse mundo tão agressivo, tão violento, de pessoas, formado por pessoas tão indiferentes, tão desamorosas? Agora à tarde, por exemplo, uma pessoa entrou lá num templo de uma igreja batista no Texas e feriu 26 pessoas. No início da semana, um outro atirou em tantos num movimento de terror nos Estados Unidos. Que sociedade é esta que a gente vive? Esse era um sentimento que havia na igreja também no início do século. Paulo, por exemplo, viveu nesse tipo de ambiente hostil, agressivo, violento. Esse era o mundo dele, o mundo de Calígula, de Cláudio, de Nero, um mundo de uma sociedade dissoluta, imoral, sem referência, uma sociedade louca, alucinada, cheia de guerras, de mortes, de uma sociedade dividida em 2 classes, escravos e senhores, onde os palácios estavam cheios de pessoas que assumiam os bacanais nos seus palácios, gente surtada pelo poder. Esse era o ambiente que Paulo vivia. E ele nos convida no texto de Filipenses, capítulo 2, a sermos luzeiros. Ele diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Ele convida a igreja da época a serem luzeiros, um farol, um sinal, uma orientação para aquela sociedade louca, alucinada. A igreja deveria
deixar faróis, deixar horizontes para que as pessoas seguissem. Era o mínimo que a igreja poderia apontar. A igreja foi vivendo e logo ela começou a ter algumas dificuldades. Quando ela começou a ser perseguida, ela estava sendo luzeiro, revolucionando o mundo. Mas ela foi cooptada por um rei chamado Constantino. E a igreja começou a se misturar. E muitas coisas começaram a acontecer no ambiente da igreja que não tinham nada a ver com a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus Cristo foi sendo misturada com outras propostas ideológicas, políticas. A religião foi sendo organizada. Montou-se um esquema de hierarquias, de processos absolutamente humanos e que não estavam dentro daquelas propostas iniciais do Evangelho. E a igreja foi perdendo a sua doçura, a sua alegria, o seu prazer, e foi se encantando com aquelas propostas que vinham do mundo. As catedrais foram sendo erguidas, e as pessoas foram cada vez mais se submetendo àquela proposta política, ideológica que vinha do reino de Constantino, e a igreja foi entrando nesse processo louco. Chegou a Idade Média, a sociedade continuava dividida em dois grupos, os senhores. Agora os senhores e reis tinham um aval da ideologia, das ideologias políticas para governarem daquela forma, e eles tinham sobre eles a ideia de que os reis e os senhores eram iluminados e recebiam de Deus a função de dominar e de organizar a sociedade. E isso foi produzindo cada vez mais pessoas agressivas quando estavam no poder. Os escravos eram humilhados, massacrados, estuprados, morriam. E os senhores feudais faziam o que bem entendiam, e os reis os apoiavam e recebiam a imagem de que eles eram poderosos e tinham esse empoderamento vindo de Deus. A Idade Média durou cerca de 1000 anos. E os estudiosos falam popularmente que a Idade Média foi a idade da escuridão da humanidade. As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, não liam, não sabiam, portanto, quem era o Evangelho, não sabiam quem era Jesus, não sabiam quem era Deus. Então veio a reforma. E a reforma trouxe um novo ar. Vamos dizer assim, ventilou a igreja. A possibilidade agora das pessoas lerem a palavra de Deus na sua própria língua. Lutero e Erasmo foram os tradutores da Bíblia, e logo eles começaram a imprimir as Bíblias, e as pessoas começaram a ler e ter acesso agora à palavra de Deus, e eles foram entendendo algumas doutrinas da Bíblia. Mas a reforma não conseguiu fazer toda a revolução necessária. E a sociedade influenciada pela reforma, com o tempo ela foi também escondendo, ideologizando a pregação do Evangelho. O Evangelho foi se perdendo no processo, e a pessoa de Jesus continuou sendo escondida. De tal forma que na Inglaterra, por exemplo, no período da pré-industrialização, eles tinham um processo de escravidão. Eles iam à África e compravam os negros e levavam para os habitantes da Inglaterra, para que aqueles senhores ricos comprassem os africanos. E eles viviam situações terríveis, viajando naqueles navios de uma forma absolutamente louca, de uma forma maluca. Eles iam sendo levados ali, humilhados, achicotadas para remar. Os navios geralmente eram divididos em dois estamentos. O de cima, onde ficavam os poderosos e aqueles que dominavam o navio, os marinheiros brancos, e embaixo ficavam os africanos, remando, puxando os navios, para que eles pudessem chegar até onde aqueles homens os dominassem. Nesse período, então, aqueles africanos eram chicoteados, mortos,
e muitos morriam nos porões dos navios. Nessa fase surgiu um homem chamado Wilberforce. Ele era um inglês que herdou do seu pai esse comércio entre os africanos. Mas ele, num certo momento da sua vida, ele entendeu quem era Jesus. Ele compreendeu quem era Cristo. Ele compreendeu a graça de Deus. Ele entendeu quem era Jesus Cristo e ele resolveu mudar aquela situação. Ele não se conformava que aquelas pessoas continuassem sendo escravizadas. E ele começou então a fazer um movimento, se candidatou a senador da Inglaterra para que ele pudesse mudar aquele mundo, para que ele pudesse sinalizar para aquela sociedade, para que ele pudesse dizer para aquela sociedade que o propósito de Deus não era que as pessoas fossem escravizadas. E nesse processo ele encontra-se então com John Newton, e John Newton é um cristão, e John Newton faz uma música, escreve uma letra para produzir os resultados que eles esperavam, e foi assim que nasceu, ao ouvir os suspiros daqueles escravos no porão dos navios, Wilberforce ficou tão impressionado, e junto com John Newton, eles fizeram uma música que é uma música conhecida no mundo inteiro, chamada Amazing Grace. Infelizmente, muitos que se afirmam cristãos não têm entendido a graça de Deus e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esta maravilhosa graça é para todos. Essa maravilhosa graça é para você e para mim. Não apenas para a gente ouvir, mas para a gente se submeter. Para a gente orar e dizer: vem, Senhor, transforma a minha vida. Faz de mim alguém que sinaliza a tua graça, o teu amor para as pessoas com quem eu convivo. É uma pena que as pessoas não tenham entendido e que nesse nosso tempo a gente continue não entendendo o Evangelho, não compreendendo quem é Jesus, não assumindo Jesus Cristo no nosso coração. É uma pena que muitos continuem sendo guiados pelos seus próprios pensamentos. E mais grave, muitos não conseguem discernir e não conhecem de fato a Jesus, apesar de estarem no ambiente religioso. Porque quando se começa a pregar a pessoa de Jesus Cristo, e nós começamos a entender quem é Jesus, existem alguns riscos para quem prega. O risco é ele deixar de ser ouvido por alguns. Às vezes a frequência diminui, mas quando começamos a anunciar Jesus e a explicar para as pessoas quem é de fato Jesus Cristo, aqueles que são seus filhos vão sendo tocados por Ele e vão saindo dessa indiferença e desse desamor, desse destemor com Deus. O apóstolo João, que é o apóstolo do amor, ele escreve na sua primeira carta dessa forma: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes, vem o anticristo também agora. Muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos, e é através disso que a gente sabe que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. A igreja tem se deixado levar por propostas ideológicas ainda nesse tempo. Nós estamos ainda apoiando e brigando e defendendo causas que não têm a ver com o reino de Deus. E isso já acontece há muito tempo.
Isso tem acontecido conosco de muitas maneiras, e nós não nos damos conta. Anticristo é um espírito, é o anti-amor, é a anti-vida, é a anti-solidariedade, é a anti-misericórdia. Anticristo é aquilo que é a favor da destruição da família, é a promiscuidade, é a corrosão do evangelho, é a deturpação nas nossas pregações de quem é Jesus. É por isso que o apóstolo João diz, eles saíram do nosso ambiente, do nosso meio. O que ele está dizendo é que nesse ambiente religioso, quando as pessoas não creem em Jesus e elas vão se acostumando com a vida religiosa, elas vão ganhando uma mentalidade, uma percepção da vida de anticristo. E eles são produzidos entre nós. É no nosso meio, é no nosso ambiente. Quando o evangelho é tratado por aqueles que ouvem como uma brincadeira, ou por aqueles que pregam como uma brincadeira, não se produz no coração das pessoas submissão ao senhorio de Cristo. Ao contrário, a gente vai produzindo e vai nascendo no nosso ambiente, um ambiente de produção desse anticristo. Um ambiente religioso, onde as pessoas não se entregam de verdade a Jesus, elas vão se tornando pessoas com essa mentalidade do anticristo. Produz no nosso coração essa visão da vida anticristã. E o que é pior, que existe em nós, começa a ser visto pelo mundo, pela sociedade. E as sinalizações que nós vamos dando para o mundo, para a sociedade, para a família, para os nossos filhos, são sinalizações do anticristo e não as sinalizações do pão do céu, da luz da vida, da pessoa de Jesus. É por isto que o mundo tem reagido dessa forma com a igreja. É por isso que os nossos filhos, muitos de nós, temos isso, os nossos filhos cada vez irem longe. É porque muitos de nós ainda, apesar de estarmos no ambiente religioso, ainda não entendemos quem é Jesus. Ainda não nos submetemos a Ele. Ainda não entregamos a nossa vida a Ele. Então o que há de pior em nós vai sendo visto. E isto coletivamente vai afetando a vida da igreja. De tal maneira que as pessoas vão ficando sem entender quem é Jesus. Isso vai afetando a vida daqueles com quem você convive, porque você se torna um religioso, ouve uma pregação, por exemplo, aqui de que você deve amar ao próximo, e você chega no seu ambiente, na sua casa, e você se torna uma pessoa agressiva, raivosa, nervosa, angustiada. Você vai revelando o que há de pior em você, e aquela criança, aquele jovem, os seus vizinhos, os seus amigos vão olhando para você e dizendo, mas o que é isso? Quem é esse Jesus que essa pessoa diz que crê? É por essa razão que João diz, saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Para manifestar quem era dos nossos. Eu quero mostrar mais um slide para vocês. Vamos colocar aqui, é um quadro, um painel que está na igreja, na cidade de Orvieto, na Itália. Esse painel foi mandado ser feito pelo Papa Urbano, e esse painel, ele foi feito por um pintor renascentista chamado Luca Signorelli. Aqui ao redor desse painel, ele apresenta os diferentes segmentos da sociedade na época. Vamos ver o outro slide agora? Mais fechado isso. Aqui, um pintor renascentista apresenta a imagem que ele pintou como sendo de Jesus. O detalhe é esse aqui, ó. Esta mão, não se sabe se essa mão
é de Jesus ou é de Satanás que está ali assoprando no ouvido de Jesus? Muitos, podem tirar, muitos vivem assim, confusos, porque não entregam as suas vidas ao Senhor. Muitos vivem assim, sem compreender quem é Jesus Cristo. O anticristo, ele propõe, e ele tem uma mentalidade, e ele propõe que você que está aqui me ouvindo, ou você que vai me ver aí na TV Unicesumar, ele propõe, o anticristo propõe que você ame ao dinheiro e não ao Senhor. O anticristo propõe que você ame a fama e não a cruz. O anticristo propõe que você ame a guerra e não a paz. O anticristo propõe que você seja uma pessoa cheia de ódio, de rancor, de amargura, e não alguém amoroso, bondoso, solidário. É por isso que as igrejas e muitas comunidades estão cada vez mais adoecidas, porque elas não sabem o que fazer, elas não sabem a quem obedecer, elas não sabem a quem se submeter. É por isso que as comunidades, as igrejas, as famílias, os lares que se afirmam cristãos estão feridos, enganados, sem percepção, sem sensibilidade para Deus, sem discernimento. Pessoas inteligentes, capazes, preparadas para esta vida no mundo, mas doentes na sua alma, com as suas famílias destroçadas, com os seus lares abandonados, sem vida, sem amor. Há uma confusão nisto. Parece que é Jesus, mas não é Jesus. Parece que é a mão de Deus, mas é a mão do diabo. E aí, nós vamos nos tornando cínicos, vamos ouvindo, e nunca nos submetemos a Ele. Vamos nos tornando indiferentes, vamos nos tornando sem sensibilidade, vamos nos tornando pessoas sem amor, aqueles que estão convivendo conosco. Vamos nos tornando pessoas sem Deus, porque a palavra de Deus ensina que quem ama a Deus, ama o seu próximo. Quem conhece a Deus, ama o próximo. Como é que você vive? Como é a sua vida? Como é que você está vivendo? Você já se submeteu ao Senhor? Preste atenção. Eu vou ler um texto da Bíblia para você. Agora eu vou ler. Talvez você estava pensando, o pastor citou alguns textos, mas eles foram meio fraquinhos. Então agora vamos ver se ele vai ler a Bíblia mesmo. Então agora nós vamos ler a Bíblia. Se você quiser acompanhar, preste atenção. Abra sua Bíblia aí, Evangelho de João 6,54. Leia esse texto tentando entender. João 6,54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde o primeiro estava?
O Espírito é que vivifica. A carne para nada serve, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso, eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outro retirar-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aqui, eu quero dizer a você que eu li esse texto na esperança de que você creia em Jesus. Na esperança de que você o traga para dentro do seu coração pela fé. Que você diga, Senhor, vem. Eu quero comer desse pão. O texto é muito claro. Não se trata de comer o corpo de Jesus, a carne de Jesus. Nós vamos participar da ceia. O pão e o cálice que vamos tomar são símbolos. E era isso que Jesus estava dizendo. E ele começou a explicar isso para eles. Vocês precisam comer da minha carne, no sentido de vocês absorverem quem eu sou. No sentido de vocês receberem aquilo que eu sou, porque a carne, o pão, isso para nada se aproveita, apodrece, acaba. Agora, se vocês receberem de mim, que sou espírito e vida, se vocês me deixarem eu entrar no coração de vocês, se vocês entenderem e receberem de Deus a compreensão disso e abrir o coração de vocês, eu vou entrar na vida de vocês e vou mudá-los. E vocês terão vida, não só agora, mas para sempre, para a eternidade. E rios de água viva fluirão do interior de vocês e saltarão para a vida eterna. E aonde vocês estiverem, haverá vida, alegria, paz, amor, respeito, solidariedade, carinho, um olhar diferente para o pobre, um olhar diferente para o negro, um olhar diferente para o esposo, um olhar diferente para a esposa, um olhar diferente para os amigos, porque a minha vida vai estar dentro de vocês, o olhar de vocês será o meu olhar, os lábios de vocês serão os meus lábios, as mãos de vocês serão as minhas mãos. Quem comer e me absorver, jamais morrerá. Aí os discípulos reagiram. Fala, Senhor, isso aí é duro demais. Eles entenderam. Senhor, é muito difícil a gente te absorver, a gente te receber. É muito duro esse discurso. Como nós vamos nos submeter a ti? Como? Há muitos que continuam reagindo. Quando se anuncia o Evangelho, eles continuam reagindo contra. Mas como? Como? Menos, Senhor. Não exija tanto da gente. Não está bom, Senhor, só essa frequência, só esse ir, só esse ouvir. Não está bom. O que o Senhor quer mais? Eu faço tantas coisas boas. Aí Jesus diz assim, vocês estão escandalizados? Imagine o dia que eu morrer, ressuscitar e começar a ir para o céu. Vocês vão fazer o quê? Então está na hora de vocês crerem. Está na hora de vocês crerem que eu morri, ressuscitei, fui ao céu e voltei para morar dentro de vocês. Vocês querem? Ou você vai continuar brincando com Deus?
Jesus está dizendo para os discípulos: é o meu Espírito, eu vou entrar dentro de vocês. Aí Jesus diz assim: olha, eu sei, aqui entre vós há descrentes. E quando ele terminou de falar, muitos abandonaram, muitos se foram. E ele reuniu a turma, os que sobraram, e disse assim: há mais alguém que quer ir? Porque se você não me acolher dentro de você, você vai criar uma mentalidade de anticristo. Judas estava lá. Era uma oportunidade para Judas absorver Jesus. Era uma oportunidade para ele acolher Jesus no coração. Jesus sabia que Judas estava ali. E entre os 12 havia um que tinha a mentalidade de anticristo. Hoje nós somos aqui no Brasil cerca de 40 milhões que se afirmam cristãos evangélicos. Porque são cerca de pelo menos 100, quase 100 milhões que se afirmam cristãos. Entre esses cristãos, se havia entre os 12 um que era um anticristo, quantos anticristos nós teríamos nesse país? O que você quer ser? Essa é a pergunta que o Senhor nos faz. Você quer ser um filho dele? Você quer recebê-lo no coração? Você quer que a sua vida mude e que a vida das pessoas ao seu redor mude? Ou você vai continuar endurecendo o seu coração, enchendo a sua alma de raiva, cada vez mais piorando, se levantando contra Jesus, sem se dar conta que está fazendo, odiando em nome de Jesus, dividindo em nome de Jesus, rejeitando em nome de Jesus, se conformando com esse mundo em nome de Jesus, pensando como este mundo em nome de Jesus, se colocando como superior aos outros em nome de Jesus, dizendo: eu não quero ser cauda, eu quero ser cabeça, e massacrando os outros em nome de Jesus, humilhando as pessoas em nome de Jesus, dizendo que você é superior aos outros em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ódios são ungidos, corrupções são apoiadas, homicidas são tratados como gente boa. Jesus nos propõe uma outra vida. É uma vida habitada por Ele, de paz, de alegria, de prazer de viver, de desejo de querer bem ao próximo e de amar. Ele é a pedra de esquina que muitos rejeitaram, mas Ele é aquele que toda pedra que é atirada contra esta pedra rejeitada se despedaça. Ele nos salva pelo arrependimento. Ele renova a nossa consciência. Ele nos salva dessa angústia, dessa culpa, dessa indiferença. Ele nos salva dessa confusão que a maioria vive. Ele nos traz discernimento que separa o que é de Deus e o que é do diabo. Ele nos reúne como igreja para que sejamos arrependidos. Esta reunião é uma reunião daqueles que não confundem Jesus. Esta reunião ao redor da mesa e da ceia será uma reunião daqueles que sabem quem Ele é. Esta reunião é a reunião daqueles que não estão sem rumo, mas é uma reunião de que tem um Pai que os dirige. Ao redor desta mesa
Esta reunião é a reunião daqueles que são salvos das suas angústias, dos seus medos. Este pão é o pão dos arrependidos. É o pão dos pacificadores. É o pão dos bondosos. É o pão dos que choram com os que choram. É o pão dos que se alegram com os que se alegram porque tem Cristo no coração. Esta reunião ao redor da mesa é a reunião do pão dos perdoados, daqueles que praticam a misericórdia, daqueles que praticam o amor e a bondade para com o outro. Esta reunião é a reunião daqueles que, perdoados por Jesus, estão dispostos a perdoar até aqueles que nós achamos que não merecem perdão. Esta é a reunião daqueles que acham que não há nada demais em oferecer a sua vida para Jesus e entregar-se a Ele e viver para Ele. Esta é a reunião daqueles que conhecem ao Senhor Jesus. Eu gostaria então de nesta noite fazer uma leitura agora para a gente encerrar. Ela será breve, nós vamos ler juntos, para você entender um pouco mais quem é Jesus e quem é você. Nós vamos fazer a leitura. Eu vou ler os textos que estão em preto e vocês lerão o que está em azul. Mas eu não quero que você leia por ler. Eu quero que você leia fazendo desse texto a sua oração. Amém? Então eu quero te convidar para você ficar em pé. A leitura vai ser responsível. Eu vou ler e você lê em seguida o que está em azul. Porque fui subindo como renovo perante Ele. Não tinha aparência nem formosura. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E como um de quem os homens escondem o rosto. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E as nossas dores levou sobre si. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Cada um se desviava pelo caminho. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, posto que nunca fez injustiça. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor enfermou no nosso lugar. O Senhor levou as nossas dores. Senhor,
Os teus filhos sabem em quem creem. Os teus filhos sabem que tu és poderoso para guardar o coração de cada um deles com a tua alegria, para guardar a mente deles cheias do teu amor. Os teus filhos sabem e creem que o Senhor é poderoso para enchê-los de fé, de fervor, não só durante esses dias, mas até o fim. Os teus filhos creem que nos momentos difíceis o Senhor se faz presente. Os teus filhos sabem que nas dores o Senhor é o bálsamo, é o alívio. Os teus filhos querem a cada dia se submeter a Ti. Por isso, Senhor, à medida que vivemos, nós tomaremos posse daquilo que Tu és até a Tua volta. Nós tomaremos pela fé e encheremos o nosso coração de esperança de que pode haver um mundo melhor à medida que o Senhor ganha o nosso coração. Nós confessamos que precisamos de Ti para a gente ser gente cheio da Tua vida. Preserva, Senhor, em nós não a ambição por esta vida, mas a ambição pela Tua vida dentro de nós, para não sermos corrompidos, para não nos desviarmos o nosso olhar de Ti, para não sermos enganados. Senhor, vem para dentro de nós, ganha o nosso coração, a nossa alma, sonda-nos, ó Pai, e arranca de nós essas decisões, declarações, convicções que estão longe do Teu Evangelho, que adoecem a nossa vida, que estragam o nosso caminhar, e nos enche com a Tua presença, com o Teu amor. No nome de Jesus, no precioso nome de Jesus, no nome de Jesus, no doce nome de Jesus, que resolveu se enfermar e ser moído por nossa causa. Ó Senhor, nos ensina a Te amar, nos ensina a nos submeter a Ti. Dê um abraço gostoso, se você puder, quem está perto de você.